E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já estava com saudade? Essa é a nossa 7ª aula e o título dela é Indústria Cultural e Cultura de Massa, o universo da propaganda. E continuamos no nosso ritmo normal de apresentar um conteúdo por semana na forma de um texto, um vídeo e um podcast. E como sempre, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre o tema que já foi apresentado no texto e que vai ser complementado pelo podcast Sociologia. Não custa lembrar que a atividade de avaliação dos conteúdos 5 e 6 já está disponível no sistema. Ela tem prazo até 16 de agosto. Leiam os textos, assistam novamente os vídeos e escutem o podcast. Esses instrumentos são essenciais para que vocês consigam responder corretamente as questões. A avaliação conta com 5 questões de múltipla escolha. Respondam com atenção às questões, pois só há uma resposta certa e as respostas certas não se repetem. O processo de industrialização se iniciou, como já dito, no século XVIII. É a partir dele que vai ocorrer uma transformação gigantesca na sociedade, no nível econômico, que vai acabar afetando o nível social. Essa transformação no processo produtivo também acabou chegando nas artes. Embora inicialmente a arte fosse, especialmente quando falamos de uma cultura erudita, para poucos, o processo de industrialização, ou seja, a aquisição de padrões industriais para a produção da arte, faz com que essa cultura erudita se transforme. E do mesmo modo, se transforma a cultura popular. E assim, no âmbito da arte, passa a existir uma verdadeira indústria da arte, que vai produzir produtos padronizados, que serão consumidos por todas as pessoas. Observando o surgimento dessa indústria cultural e a ascensão do nazismo no período entre guerras, os pesquisadores do Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade de Frankfurt, também conhecido como Escola de Frankfurt, vão trabalhar na chamada teoria crítica. Essa teoria incorpora, nos estudos sobre o desenvolvimento da cultura, a concepção histórico-crítica, ampliando assim a importância das noções econômicas no desenvolvimento dessa indústria cultural e do próprio processo de socialização. Pensadores como Theodor Adorno e Max Horkheimer passam então a catalogar os elementos dessa indústria cultural. Dentro da percepção da Escola de Frankfurt, é por meio da indústria cultural que a arte e seus produtos passam a ser produzidos sem foco específico, mas sim para atingir a todas as pessoas. E apesar das importantes observações da Escola de Frankfurt, ela vai entender que a arte, graças ao seu processo de industrialização, perde um pouco do seu sentido. Para os autores, ao invés de revelar os sentidos do mundo, a arte serviria, a partir de seu processo de industrialização, para esconder o que realmente está acontecendo. E ao invés de servir para fazer com que as pessoas reflitam sobre o mundo à sua volta, a arte passa a ser apenas um instrumento de diversão. Segundo os autores, a arte passa a ser apenas um instrumento de propaganda para qualquer regime, no caso da Alemanha da época, ao nazismo, permitindo a manutenção de estruturas sociais e de poder prejudiciais ao desenvolvimento humano. A indústria cultural é baseada em padrões repetitivos, e por conta da repetição, haveria um choque de percepção das pessoas. E por estarem chocadas, as pessoas deixariam de perceber o mundo à sua volta. As pessoas passariam a apenas viver suas vidas buscando se divertir por meio da arte. E dentro da ideia de indústria cultural, haveria ainda pessoas focadas em conseguir o máximo lucro possível na distribuição de produtos que são todos iguais. Novelas, filmes, músicas, tudo isso seria produto de uma indústria que faz sempre a mesma coisa. Analisando a mesma questão, um outro autor, chamado Walter Benjamin, vai entender que apesar da obra de arte ter perdido um pouco do seu sentido, a possibilidade de produzir produtos iguais ou de reproduzir a arte e torná-la acessível a todos, pode também servir para a divulgação de produtos ou de objetos de arte que permitam a emancipação verdadeira dos seres humanos. E se hoje todos podemos nos comunicar e produzir arte, é por conta das tecnologias de informação-comunicação, as TICs. Elas permitem que possamos nós mesmos produzir nossos próprios vídeos e nos comunicar com qualquer pessoa ao redor do mundo, refletindo sobre como ele funciona. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal.
Não se esqueçam, as informações relativas a essa aula complementam o texto que já está disponível online e o nosso podcast Sociologia. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo do texto, sobre o vídeo ou sobre o podcast, podem perguntar, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Nos vemos na nossa próxima aula. E lembrem-se, se possível, fiquem em casa. Até a próxima, pessoal!